yege Jibro kum suduni ramzanga Baba wo Jibro Uye ye mawa yege ya Jibro kum suduni ramzanga Jibro dunia Jibro yemudo Arma menga yula Zagalgo Riba yalgo Kumbol fan yalfo Nadine fun zagalfo Bugwelun koloma Kiba bang benjidum sur zamzanga ya Ligidinji du sur zamzanga Fudollinji du sur zamzanga Arbi manu manji du vjin mazanga Kiba wo Kibidinji dum sur zamzanga Kiba ya Fomenji dum jin mazanga Arba wakal manji dum sur zamzanga Mawaku menji dum jin mazanga Buda win menji dum sur wek zagalgo L'Afrique à Brésil face au combat African Connection. Esprit. C'est quoi? C'est le beauté. Ouais, viens ici. É tempo de reparação, irmão. Favela em ação. Aê, 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 aê. Você tem uma letra já escrita aí, né? Mais si tu vois, c'est par rapport à Taranté aussi, tu préfères. Non, c'est parce que bon, lui, déjà, il voulait placer ça dans le refrain. Comme le refrain est déjà carré, Ah, vers la fin. Moi, je voulais par exemple. Quand tout le monde finit de rapper, tu fais la mélodie. C'est bon, ça va être ton chant. Ça aussi peut être. No mamé, ennemi, caclaca. Yawoto, Africa, On s'appelle. Brasilia, no mamé, ennemi, caclaca. Yawoto, Africa. On s'appelle. Brasilia, no mamé, ennemi, caclaca. Yawoto, Africa. Ele fez uma revolução lá e ele se virou presidente. Presidente revolucionário e ele foi matado. Oui. Et vraiment, ça arrive. Ele virou um mártir. Vraiment, Mártir. ouais, il est martyr. Ouais. Mártir. Avec une idéologie communiste et qui a beaucoup investi dans tout ce qui est éducation. Il a construit des logements pour les étudiants, tu vois. Ele estava com uma ideologia comunista, ele se envolveu muito com educação, casas para pessoas. Et il a incité en fait les... Il dit c'est genre la récupération, la conquête de la terre, enfin le repartage des terres. Bon, oui, c'est vraiment, vous connaissez l'histoire de Che Guevara? Si. C'est vraiment presque la même chose, quoi. Parce que même construire des immeubles avec les gens. Até o nome parece. Thomas Sankara, Che Guevara. Remonté à 1998 où il y a de 1998. un journaliste indépendant qui s'appelle Norbert Zongo qui a été assassiné. Norbert Zongo. Tá numas letras. Norbert, o quê? Norbert Zongo. Vous parlez de lui dans un de vos textes. Oui. Eles falam deles. Oui, Martyr, on parle de Martyr. Parce qu'il a enquêté sur des affaires autour du président. Porque ele estava investigando sobre coisas que tinham a ver com o presidente e foi matado. Para nós a ditadura não passou, por exemplo. Pour lui, la dictature c'est pas fini. Tout le monde dit que ça s'est fini dans les années 80. E a escravidão também é a escravidão moderna. C'est une esclavage moderne. Mão de obra barata. Avec de la main d'œuvre pas chère. Falando isso mais para conhecer mesmo, para ficar cada vez mais forte esse lance, para a gente poder colocar nas músicas um pouco da realidade deles e eles poderem pôr na letra um pouco da nossa... E a gente falar deles, eles falam um pouco da gente, e acho que isso que é legal. Que na verdade a gente fala deles o tempo inteiro, porque toda hora é África. Dans les textes, vous parliez d'eux et eux ils parlent de vous, et que vraiment on arrive à faire dans le texte un mélange tant de la réalité de là-bas du Burkina Faso que de la réalité d'ici. Il rentre un truc d'ici, pour que les gens d'ici comprennent l'histoire du Burkina un peu. De l'Afrique. Et que si nous aussi on fait notre histoire, on rappe de notre langue, si nous aussi vão comprendre que o Brasil Mas ele ainda acha importante que vocês falam da história dele, porque ele acha importante que o povo daqui entende a história do Burkina Faso. E por isso também que ele quer falar na sua língua a história de vocês, para o povo dele entender qual que é a sua história. É justamente isso. E aí nós dois. Voilà.
Ó, eu tenho uma ideia de intro com ele. Intro e sai. Vai, segura! Brasília, África, Burkina, Zambia, África, façam combat. Zambia, façam combat, même débat. Zombi, moi c'est pas possible. Oh, 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 oh. C'est le chant des marginaux, soi-disant sans cerveau. Le cri des laissés-pour-compte dans l'opinion qu'on peut. Les pleurs de confusion des descendants des déportés. Éloignés de sa mère et perdus dans la mêlée. Favela du monde, à nous s'impose le réveil. Comme à nos consciences s'est imposé le veille. Je suis ton passé, toi c'est que j'aurais pu être. Notre histoire est puante, mais n'allons pas la méconnaître. Cousin, lointain que l'océan m'a pris. Nous voilà réunis, sans embâche ni gabégie. Brasilia, no mamé. Yawoto, Africa, do saber, Brasilia, no mamé, Anami, Tikaka, Yawoto, Africa, vou saber. O berço da mãe terra, o natural é ser você, não admito o abutre, foda-se. Se é de hoje, de ontem, de mil do que tática, educação, moral, atitude, ó pátria rude que me faz cuspir. Aí eu falo aqui, indígena virtude, black negritude, branquitude, atitude para que mude e mais humanitude, entendeu? Wow. Tipo, é indígena virtude. Alors, indigène est la vertu, la négritude black, la blanquitude, le fait d'être blanc, l'attitude blanche en fait on va dire. Atitude para que mude. Pour que change mais plus et qu'on avance, on aille plus vers l'attitude humaine. Tu vois ce que je veux dire? De s'affranchir en fait des ethnies, tipo, etc. Et que... Ou seja, fica todo mundo falando que é branco, quem é mais preto, quem é mais índio, mas o lance é quem é mais humano. C'est ça. Qui est le plus humain? Tout le monde est là à chercher qui est le plus blanc, qui est le plus noir, qui est le plus indien. Mais le truc qui est important, c'est savoir qui est le plus humain. C'est ça qui compte, c'est ça qui est bien. C'est très fort, ça. Il est costaud. Ah, bom. Vamos saber latinos, indígenas, americanos. Todo brasileiro é afrodescendente. Nego da tribo dos galegos são meus descendentes. Quilombo, terra dos homens livres. Moré, moçi, swahili, creolés, canindés, muçulmano, rastaman, candomblés. Indígena, virtude, black, negritude, branquitude, atitude pra que mude é mais humanitude. Brasilia, no mamé, Anami, Tikaka, Yawoto, Africa. Sabe o que é legal também ele saber? Aí você pega um cartão postal do Brasil. O que você tem? A mulata, a exportação. Você vê o carnaval, é uma maravilha. Mas como que está aquela comunidade daquela escola de samba o ano todo? Será que ela está trampando o ano inteiro por causa de uma fantasia para desfilar no carnaval? E isso incentiva o turismo sexual, a exploração de crianças. A gente é contra, mas as nossas ideias não vão, não chegam. On va faire une image du Brésil, mais derrière ça, il y a le peuple qui une image des fêtes, quoi. Ouais. Un autre Brésil qui n'a rien à voir avec ce côté festif de tous les jours. Ouais. Falando que atrás disso também tem um Brasil que não tem nada a ver com esse cartão postal festivo, de tudo é rose. A ideia hoje é que o Juliano Michel Line apresente um pouco o panorama, o que é o hip hop brasileiro para eles, deu um pouco dessa visão que é muito particular, mas que são pessoas do movimento e que eles retornem dando um panorama um pouco como é o hip hop no país deles e, se possível, na África. A gente deseja iniciar esse discurso pela seguinte reflexão. Imaginemos todos que, levando em consideração que o hip hop tendo surgido em São Paulo em 1983, que o hip hop seja, a gente
transforma esse hip hop em um jovem ou uma jovem de 23 anos que estaria fazendo. Devido ao seu surgimento, né? E assim como todo e qualquer jovem que passou e passa por suas etapas do seu desenvolvimento na vida, o jovem que nasceu no centro da capital. Em 86 começam as primeiras gravações de discos. Em 87 a mídia descobre o hip hop no Brasil. Em 88 as casas noturnas começam a abrir as portas para esta nova manifestação. Em 89 a indústria fonográfica lança o olhar para o rap. Em 90 o grupo Racionais estoura com uma base discursiva voltada para a violência policial, discriminação racial, no qual projeta e promove uma invisibilidade aos jovens negros, não para o movimento negro, mas para a sociedade. Ah, aqui é gigante, só falta dinheiro. O lance que era na Quebrada, hoje é no centro e nos jardins, tá ligado? Uma festa que era 5 conto a classe pra entrar, pra gente bater cabeça, hoje é 70 pau, mano. Por quê? Falar assim, ó, vamos cobrar 70 que a gente põe os boys que quer dançar black, os caras que tem dinheiro, a elite, e os favelados que se foda, aí fica, enche as quermesse na Quebrada, tá ligado? Nós tem que ir pro samba, que é de graça, porque não tem como ir pro baile black mais. Mesmo assim, os caras... Né, agora nós que tá milhando fazendo isso, a gente olha pra cara, o Buia principalmente, olha pra cara do dono da festa e, irmão, quero entrar aí, ó, um dia eu preciso de uma comada. Os caras, tipo, tem lugar que ele já só chegar, entendeu? Por quê? Porque, tipo, se nós não entrar, velho, fudeu, mano. Porra, nós tá fazendo isso há 15 anos. Baile Black Group, Deus ajude, que o sistema eletrizado branco dia mude. Faca de 2 gumes, derrotar sozinho não pude. Viva a negritude, juventude, viva! A situação de grana, tem trabalho, como que é a realidade dos caras? Dos músicos? É, não deles mesmo, no bairro, dia a dia. Comment vous, il veut savoir économiquement parlant, comment vous vous situez? Est-ce que vous arrivez à faire de l'argent, à en vivre de votre musique? Est-ce que vous êtes plutôt dans la haute, la 250, 300 000, 200 000 dans les provinces. Donc vraiment on s'en... 200 000 CFA. CFA. 200 000 CFA. C'est beaucoup ça? 200 000 CFA, ça fait 300 € à peu près. D'accord. 300 €. Tem como tocar tipo nos bairros, numas cidades para uns 300 euros. Donc ça peut arriver qu'on fait au moins une douzaine de villes. Você pode tocar umas 12 cidades no Burkina Faso para fazer essa grana. Louco. Donc on vit de ça, hein. Moi je m'occupe de ma maman, tout. E ele até cuida da mãe, da família com isso, ele também. Em 91, o hip hop inicia um relacionamento com o movimento negro já existente mais de 20 anos. A gente teve também um maior destaque nos meios de comunicação, sites, revistas, rádio, internet e suas ferramentas, como também a gente teve essas ferramentas, por assim dizer, mais alternativas, como os fanzines, né, como as gravações de selos independentes, grupos independentes. Mas hoje tem outras formas de chegar à música sem precisar vender, velho. Tá ligado? Assim, a gente nunca se preocupou em vender muitos CDs, a gente se preocupa porque é um produto. Tá ligado? Que é a nossa base de subsistência, é o escambo que a gente tem pra trocar. Tá ligado? Que na verdade se eu fosse falar assim, ó, o preço do meu trabalho, você não ia ter dinheiro pra pagar, tá ligado? Que a obra é tão poderosa que você não ia ter grana. Então me dá aí o suficiente pra me criar meus filhos, entendeu? Salve. Je vais présenter un peu le Burkina Faso, là d'où on vient. Ele vai apresentar um pouco o Burkina Faso, de onde eles vêm. Bon, le Burkina Faso, c'est un pays qui est situé au centre de l'Afrique occidentale. É um país que está situado no centro da África Ocidental. Voilà, c'est un pays qui a une superficie de 214 000 km². É um país que tem uma superfície de 250 mil km², mais ou menos. Quand j'étais à l'école primaire, on disait qu'on faisait 14 millions d'habitants et dernièrement j'ai appris qu'on fait 18 millions d'habitants.
18 milhões de habitantes. O nosso era o que? Burkinense? Burkina Faso. Era uma colônia francesa. Ela fala francês? Ajouter quelque chose à ce que Macron vient de dire. Notre pays a été colonisé par la France. Para adicionar, colocar outra coisa também, temos que dizer que nosso país foi colonizado pela França. Et on a eu notre indépendance en 1960. E tivemos nossa independência em 1960. Donc voilà, on est dans un pays démocratique maintenant, ça s'appelle Burkina Faso. Estamos num país democrático agora que se chama Burkina Faso. Et Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres. Burkina Faso significa o país dos homens íntegros, honestos, íntegros. En Afrique, nous avons avant, il y avait des castes. Antigamente, na África, tinha sistema de castas. Donc il y avait les nobles, donc c'est-à-dire le roi, plus tous ceux qui sont autour. Tinha o rei e a corte. Il y a les griots. Les griots. Et os griots. Et les griots, donc les griots qui étaient autour du roi, qui était l'historien de. Os griots eram acerca do rei e eles eram os historiadores do povo. Oui, c'est la façon, ils chantent, ils parlent rapidement, donc ce que os griots já cantavam, falavam muito rápido, então já pode ser considerado como rápido. Et puis ensuite, il y a eu le rap français. E depois teve o rap francês que chegou. Avec des groupes comme MC Solar. Com grupos como MC Solar. Ou NTM. Ayam. Voilà. Et donc, et c'est là les gens ont compris aussi que, bon, donc, du coup, les rappeurs ont commencé à rapper en français. Ils ont abandonné le rap, l'anglais pour rapper en français. E foi a partir daí que eles começaram a também fazer rap em francês, a entender que eles podiam também usar o francês, que era uma língua veicular, e deixar o rap inglês. Basic Soul. Basic Soul, como que nem Basic Soul, que é do Burkina. Oui. Il n'était pas le premier rappeur, mais c'est le premier rappeur à avoir sorti un album. É o primeiro rapper que fez álbum. Mais pour dire aussi que beaucoup de groupes au Burkina en Afrique sont très engagés dans leurs textes. A partir daí, os grupos no Burkina Faso são muito engajados politicamente. Par exemple, si on prend un des titres de Faso Combat, Martyr. Por exemplo, tem uma das músicas de dos álbuns do Faso Combat e que é dedicada a todas as pessoas vítimas da opressão e da discriminação. Flûte sauvage, pour des gens mauvais, fuck qu'ils changent. L'omni, autant te voir, toi qui me calomnie. Devant ma chaise, suce mon sang, j'en ai des insomnies. L'omniscient te voit, toi qui m'apprécies. Seulement en ma présence, mais en mon absence, mon image est noircie. Tant pis pour toi, je fais mon chemin, tant pis pour toi. Quand je te dis salam, très gentiment tu me souris. Dès que je prête le flanc, tu me plantes ta lame bien aiguisée. Suis ensuite allé comme salam, bien amusé. À cette allure, tu finiras dans un musée. En souvenir de Judas que tu incarnes dignement. Tristement triste individu, si je mens, j'attends mon jugement. Est-ce que je mens? Non, non, non. Alors excuse-moi, je te redoute. Tes multiples volte-face m'assaillent des doutes. Annihile ma confiance, développe ma méfiance. À quoi tu penses? Mécréant, tu seras léché. Comme le dit l'Aden, t'as commis trop de péchés. Fais chier. Quand est-ce que ça va finir? Ton salobi, ta salmanie. Et d'où viendra cette réaction salvatrice? Boa noite, gente. Estamos aqui hoje, mais uma segunda-feira. Hoje a gente tem a presença dos amigos da África aí, de Burkina Faso. Queria uma salva de palmas para essa rapaziada aqui. E seguindo a linha, ou o oceano, queria chamar o Gaspar.
apresentar os irmãos aí. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizando as origens da africania. Somos filhos de uma terra sagrada. Qualquer periferia, qualquer quebrada é um pedaço da África. Ideologia quilombola serve da sul até o nordeste. Zafrica, Ocã, Brasil nordestino, espalhando a peste, o som é rap. Verso embolada, lá Zé Cavaleiro, a explosão do beco. Conheça o grande Eldorado Negro. O mar guiou, a mata abraçou. Entre terras e mares o orixá abençoou. A senzala do passado se perdeu na escuridão. Com ela a dor do extermínio e da escravidão. Quiloa, bancos, mojolos, Cabinda, Mina, Angola, Brasil, Cuba, Ruanda, Haiti, Jamaica, Etiópia. Conquista, glória, derrota, vitória, de toda batalha traçada. Misturando raças com as marcas da velha África. Periafricania, resistência, lendas são lendas. Queimem os emblemas, quebrem as algemas, zumbi. É resistência ao terror da tirania, o inimigo número 1. E segue a profecia. No terrorismo, no Brasil do coronelismo, país dos dízimos, do capitalismo, do egoísmo, reduzido em ismos e vamos indo. Contra a elite, suportando como pode. E é forte o choque, essa Glock não destrói meu hip hop. Eu quero ouvir os tambores, as vozes, os rumores. Num paredão, um som regando a paz, a trindade. Tirei do Cartola Lenin e as poesias. Saquei um garrincha e da Lúcio Luiz eu fiz a melodia. A fusão atoada de uma raça libertária. Sou Rali Saliciel, não é de amba sagrada. Sou múmia Bujamal, destruindo as celas. Sou James Brown, Perry Brown, Nino Brown. Sou da favela. Sou Tim Liston, Jorge no Campo Limpo e no Capão. Sou Marrus. Sou Subupira, Balanço Lundu, sou Jongo, sou um da Sul. E nos antigos mistérios da quilombologia, toda quebrada é quebrada na grande periafricania. Brasil, África, mano. É real.
Burkina Faso, diretamente do Campo Limpo, Zona Sul, África, Brasil, Faso, o combate é nós. Só pra quem não acredita, se liga só, Brasil, África, uma só conexão. Fanika fanik da ne pulungo to son puk fani buida buta fimi keberku la yung sin kefa semba man guzu beren servo pari bu serzu bego dunikidam ma wo dunia kidum na me dunia yeah oh dunia dunia bal mami para conhecer a comunidade de Heliópolis, né? Aqui em São Paulo, é a maior favela de São Paulo, a segunda maior da América Latina. Tem uma população de 120 mil habitantes, né? E aqui, na verdade, é o começo da comunidade, né? Então, é conhecido mundialmente por ser muito violento, né? E hoje em dia tem uma outra estatística, tem empresas que participam, que colaboram aqui com a comunidade e que tem alguns projetos sociais. Medi don't fa zumi warrior kunamba ma oku ma miye bal mami vi dunia bibela kasindu mawana konvla binzmi. Trabalhamos de 0 a 100 anos. Todo mundo envolvido. Aí tem o pessoal da ginástica. Nós atendemos 100 mães da ginástica. Ó, e as mães da jornalzinho. Aí o jornal da comunidade, o jornal da comunidade. Dans ce monde contradictoire, cruel, aléatoire, tu naîtras et l'au-delà, l'autre monde, tu prépareras. Rares sont ceux qui vivent en tenant compte du grand demain et de plus en plus nombreux ceux qui empruntent notre chemin. La vie est peut-être belle mais elle est aussi éphémère et chaque médaille ici-bas a un revers. La mort nous le rappelle à chaque fois que l'un des nôtres elle l'appelle et qu'au cimetière on s'en éloigne à l'appel. Que chacun se prépare car de Dieu on répondra tous à l'appel. Content mais content, on paiera tous content de l'homme de plus de 100 ans au gosse de moins d'un an. Allah, car tout ce qui vit meurt. Tout âme ici-bas connaîtra la douleur de la mort. Extrait poétique des livres, c'est mais pathétique. La mort est un grand pont qui lie la terre au ciel. Un trait d'union entre ce bas monde et l'au-delà. Mais trop contaminé par les vices de ce monde miné. On oublie le créateur, ne rêvons plus que des minettes. Puta, dá o mesmo som que o nosso. Caralho, mano. C'est le même son que le berimbau. Fabuloso mesmo, hein? Wajê sem bucola, wajê sem ezebe. Quero saber como é para eles juntar a música tradicional africana e o hip hop. Fica à vontade. Comment est pour vous de faire le mélange entre la tradition africaine, la musique traditionnelle et le hip hop? Pour nous, la musique traditionnelle, c'est une musique que nous-mêmes on aime. Déjà, c'est juste par amour même déjà pour notre musique. Oui. Et à la base, on l'a jamais fait en se mettant en tête que on le faisait pour faire plaisir au public à la base, parce que c'est un truc qu'on le faisait nous-mêmes d'abord pour se faire plaisir à nous-mêmes. Oui. Et
c'est aussi une mission pour nous, c'est un combat pour nous de valoriser ce qu'on a comme musique chez nous. Et voilà, quand on écoute voilà, le rap du Brésil avec un peu de samba, je sais pas, ouais, même dans les clips, souvent, même les clips hip-hop, tu vois de la capoeira dedans, moi ça me fait plaisir. Parce que ça sent le Brésil, le son. Et moi je veux quand on écoute le son de Faso Combat, que ça sente le Burkina Faso. Et l'objectif c'est ça en fait. Bom, falou uma coisa muito bonita aqui, que a música tradicional, para eles, não é para agradar ninguém, isso faz parte deles, é para agradar eles mesmos e ao povo deles. Eles não fazem isso para ser exótico, para ser... Eles estão fazendo isso para ser eles mesmos. É como eu me sinto quando eu misturo rap com samba, é o sotaque natural, é meu natural. E eles falaram, inclusive, do rap brasileiro que faz essa mistura, estão também se referindo a Rude e a outros rappers que fazem essa mistura, que isso dá a cara do país, né? Vai ser um encontro entre ele e o Dinho Nascimento, que toca berimbau. Eles vão fazer um diálogo entre o berimbau de lá e o berimbau de cá, né? Vai ser muito legal. Vai ser lá no dia 28, lá na Cachoeira. Foi uma satisfação recebê-los aqui no estúdio da 105, que as portas estão abertas para sempre que vocês vierem no Brasil, vir visitar o programa, e tamo junto. Vamos trocar ideia, fazer esse intercâmbio, fazer rolê, fazer... Ó, demorou, é nóis. Só chegar. Maloqueiro, chega.
aqui. No Brasil nós faz assim, ó. Fala aqui, ó. Ela vai cantar. Burkina Faso. Bombembale